paz do Senhor, meus irmãos. Estamos iniciando mais uma live que nós vamos aprender da palavra de Deus para nossas vidas. Antes de nós iniciarmos a segunda lição, onde vamos falar sobre a deturpação da doutrina bíblica do pecado, quero aqui me apresentar. Eu sou o presbítero Lucas Silva. Nós somos ali da Assembleia de Deus Pentecostal Gideão do Brasil, onde o nosso pastor presidente é o pastor Tenório Lima. Nós estamos aqui com esse objetivo de trazer a escola bíblica para nossas vidas, um aprendizado simples, mas que nós possa compreender e entender o sentido da palavra que ela quer nos ensinar. Nesse momento, eu peço que você que está aí assistindo, que você possa se inscrever em nosso canal, compartilhe para mais pessoas, para que essas pessoas possam aprender e ser edificado pela palavra de Deus. E também sempre dê o seu like, curta, e também você possa comentar aquilo que você tiver alguma dúvida, alguma incerteza, tiver alguma pergunta, pode perguntar, nós estaremos disponíveis aqui para responder, tá bom? Então, que você possa aprender cada vez mais. A minha oração é que sempre você cresça na graça e no conhecimento da palavra de Deus. E assim é a nossa petição a Deus, tá bom? Você que está aí neste momento na sua casa, assistindo pela sua TV, pelo seu celular, pelo seu tablet, assistindo em sua casa, aonde você estiver, que a graça do Senhor vos alcance neste momento tão especial. Antes de nós falarmos desse assunto tão importante, quero aqui retratar ou fazer um breve resumo do que nós falamos na aula passada. Nós falamos bastante sobre a grande Babilônia, a queda da Babilônia no capítulo 17 e o capítulo 18 de Apocalipse. Falamos também a posição, como a igreja deve se posicionar aos sistemas que estão compactuando com os erros babilônicos ou os espíritos babilônicos, como a igreja deve se posicionar, como a igreja deve buscar, o que a igreja deve fazer. Foi a aula que nós aprendemos no domingo passado. Mas agora iremos falar sobre um assunto tão importantíssimo, que está algo bastante agravante acontecendo dentro de várias denominações, de várias igrejas, que é a deturpação da doutrina bíblica do pecado. Como está a doutrina na sua igreja? Como está o ensinamento na sua igreja? É importante nós observarmos, analisarmos como se encontra a doutrina que estamos ouvindo dentro das nossas igrejas. Pois é ela que vai nos orientar, é ela que vai nos ensinar, ela que vai nos guiar para o caminho correto. Apesar que tem doutrinas que, como nós falamos na aula passada, doutrinas que amassageiam o ego, doutrinas que levem mais ao egocentrismo do que à mensagem cristológica. E isso tem acontecido bastante. Por isso, nós devemos, eu sempre quando eu converso com meus amigos, eu cito a eles que eles devem ser um crente bereano. Ou seja, o crente bereia é aquele que o pregador está ministrando, o pastor está ali pregando a palavra, a sã doutrina. E o crente bereia é aquele que analisa a palavra de Deus para ver se realmente está correto com aquilo que o pregador, palestrante ou ministro está trazendo naquele lugar. Porque tem pessoas que, quando o pregador está ministrando, às vezes fala, me desculpe o que eu vou dizer, mas às vezes fala tanta baboseira, me perdoe a expressão,
E tem pessoas que comem, se alimentam, dá glória a Deus, aleluia, Deus é bom, Deus é maravilhoso, é isso mesmo. E às vezes não está baseado nas Sagradas Escrituras. Por isso que eu digo, sempre busque da palavra de Deus, aprenda a palavra de Deus. Essa sempre é a minha instrução para meus alunos. Estudem, leem, busquem conhecer, ter um bastante profundo conhecimento, para que nós não venha cair nas falsas doutrinas, as doutrinas de Balaão. Então, cuidado com os ensinamentos que estamos ouvindo nesses momentos atuais, certo? Porque muitas vezes pensamos, é a doutrina de Deus, é a palavra de Deus, e muitas vezes não é, né? Você sabe, biblicamente, que até o próprio diabo conhece a palavra e usa a palavra e distorce a palavra de Deus. Então, que nós possa entender e buscar conhecer, né? Assim como o diabo ele vai dizer, está escrito, porque ele conhece. E nós, será que nós podemos ter essa capacidade de, quando o diabo nos oferecer algo, e nós ter essa capacidade de dizer, está escrito na palavra de Deus que eu não posso fazer isso, que eu não posso fazer aquilo? Só quem diz isso é quem tem habilidade, capacidade e busca as Sagradas Escrituras. Por isso, é interessante nós observar, será que a doutrina que estamos ouvindo, será que ela está deturpada? Será que é verdadeiramente a sã doutrina? É isso que nós devemos verificar e analisar. Amém? Então nós vamos agora iniciar o texto áureo. Quem tiver a revista, acompanhe, certo? Que você possa pegar a sua revista, que você possa ler também. Pegue sua Bíblia, pegue caderno, pegue caneta, anote cada coisa que você aprendeu, as suas dúvidas, e passe também, se você for de outra congregação, você pode também tirar dúvida com seus pastores, com seus professores, mestres, doutores. Você possa tirar dúvida com pessoas que buscam a palavra de Deus. Então nós agora vamos para o texto áureo. Texto áureo que diz assim: por isso nenhuma carne será justificada diante deles, pelas obras da lei, porque pela lei vem o conhecimento do pecado. Romanos 3:20. Perceba aí que o texto áureo, o autor, ele vai dar essa funcionalidade de destacar Romanos 3:20 e falar sobre a carne, né? E nós vamos falar muito sobre isso, né? Sobre a carne, a queda humana. Nós vamos tratar bastante sobre esse assunto pecaminoso. E nós vamos ver que quando se fala, por isso nenhuma carne será justificada diante deles pelas obras da lei, isso é importante nós destacarmos esse assunto. Por qual motivo? Porque tem pessoas que acham que vão ser salvas por causa das suas obras, por causa daquilo que pratica, pelas obras da lei, acha que vai ser justificado, e isso está enganado. Paulo quebra todo esse paradigma e pensamento de pessoas que pensam, é porque um exemplo, eu dou esmola, é porque eu ajudo isso, aquilo, eu faço isso, eu vou ser salvo. Não, tá enganadíssimo. Eu vou ser justificado porque eu ajudo, contribuo. Não. A justificação, nós vamos ver aqui, que nós não somos justificados pelas obras, mas por quem? Por Cristo. É Cristo que nos justifica, é Cristo que nos santifica. Tudo é mediante Cristo. Tudo é mediante a Jesus Cristo de Nazaré. Por isso que se nós abrirmos aqui, eu peço a você que abra a sua Bíblia também, em Romanos capítulo 3, 24, vai dizer: sendo justificados gratuitamente pela sua graça,
pela redenção que há em Cristo Jesus. Então nós vemos aqui que essa justificação é uma justificação gratuita. Ela não é paga, ela não é barganhada pelo que eu faço, mas é mediante aquilo que Jesus fez por mim na cruz do Calvário. Ou seja, como é que eu recebo a justificação? É quando eu creio em Cristo, confesso Cristo, aceito Cristo, vivo para Cristo, e aí vem Cristo em minha vida humana, me justifica, sabendo que eu sou pecador, que eu sou falho, mas Ele vem, me purifica, me santifica e me justifica. Então, não é pelas obras, não é pelo aquilo que fazemos. É tão interessante nós destacarmos isso, que também se você abrir lá em Efésios, capítulo 2, isso é bom nós destacarmos. Abra também sua Bíblia, eu quero que você abra sua Bíblia. Efésios capítulo 2, versículo 8, vai dizer assim: pois é pela graça que sois salvo por meio da fé. Isso não vem de vós e é dom de Deus. Versículo 9, não das obras, para que ninguém se glorie. Ou seja, além de nós ser justificado por Cristo, Paulo vai destacar que não é pelas obras para que nós não venha se gloriar, se exaltar. Imagine aí, se fosse pelas obras, Paulo, ele poderia se gloriar porque ele ia dizer assim, por causa do que eu fiz, fui decapitado a minha cabeça, fui apedrejado, fui chicoteado, passei por todas as coisas, ganhei muitas almas. Ele ia se gloriar pelo que ele fez. E para que isso não viesse a acontecer, nós somos salvos mediante a fé, mediante a graça de Cristo. Quando cremos mediante a fé, aí chega a graça nos acompanha. E aí é interessante nós destacar que não é pelaquilo que fazemos, mas pelaquilo que cremos. É claro e óbvio que aqui tem pessoas que criam esse pensamento: se eu sou salvo pela graça, não preciso eu fazer nenhuma obra. Mentira! Também o Tiago, apóstolo Tiago, ele vai destacar e dizer que a fé sem a obra, ela é morta. É claro e evidente que nós cremos nele, vamos ser salvos mediante a graça, mas quem é salvo pela graça vai também fazer a obra, vai praticar a obra, vai exercer a obra, isto é, evangelizar, ir para os cultos, ganhar alma, pregar o reino. Isso é fazer a obra do Senhor Jesus. Então, é algo que complementa o outro. Eu sou justificado por Cristo, mediante a graça, sou salvo porque eu creio nele, e quando eu creio nele, aí também tenho que praticar a obra do Senhor. Todos estão entendendo? Então, não é mediante aquilo que eu faço que eu vou ser justificado. E é interessante nós destacar também nesse texto aqui, que ele vai dizer, porque pela lei vem o conhecimento do pecado. Isso é algo divinamente importante nós destacarmos aqui, porque você pergunta, mas e aí, Luca, porque eles praticavam tanto pecado, sei lá, Abraão, Isaac, Jacó? É porque eles não conheciam a lei, porque a lei ainda não existia. A lei veio começar a existir mediante a época de Moisés, que aí é onde Deus vai se revelar para Moisés, Deus vai entregar as tábuas dos 10 mandamentos, e aí vai começar a partir daí, Deus revelar através da lei o conhecimento de que é o pecado, qual é o pecado, o que eu faço que vai me fazer pecar. Aí nós vamos ler os 10 mandamentos, não matarás, e aí, antigamente, isso eles matavam, né? Você vai ver muitas mortes naquela época,
E justamente porque eles não sabiam que isso era errado, né? Muitos não tinham essa concepção que isso era pecado. E a lei veio para isso. A lei veio para mostrar. A lei veio para declarar, abrir os olhos da humanidade que aquilo que fazemos é pecado. A mentira, a cobiça, o adultério, tudo isso é pecado. Então, quando você quiser saber o que é pecado, vá para a lei. Busque conhecer a lei. E assim você vai conhecer o que é, quais os pecados, o que eu devo praticar e o que eu não devo, o que eu devo fazer e o que eu não devo. Então, anote aí, o objetivo da lei é nos trazer o conhecimento do pecado. Amém? Então nós vemos aqui, certo? Que esse assunto é muito importante. Esse assunto é muito importante nós declarar sobre isso, certo? E agora vamos para a verdade prática, que diz assim: o pecado de Adão arruinou toda a humanidade. Contudo, Jesus Cristo pode regenerar eficazmente o pecador. Então você vê aqui que quando se fala do pecado, né, e nós vamos falar muito sobre isso, certo? Nós vamos ver que esse é o assunto que nós vamos tratar, o pecado de Adão, o que foi como se originou, como aconteceu, como ele fez para que esse pecado pudesse existir. Se você for ver, observar, que nós vamos aqui já logo trazer uma introdução daqui a pouco sobre isso, e nós vamos falar sobre a leitura, vamos ler aqui, mas você vai ver que antes de eu ler aqui essa leitura, você vai ver que o pecado de Adão arruinou não somente ele, mas atingiu toda a humanidade. Isso é interessante nós destacar, que muitas vezes praticamos pecado, nós praticamos alguns erros e achamos que isso não vai atingir alguém, e estamos enganados. O pecado que praticamos e fazemos pode atingir outras pessoas, até gerações e gerações. Isso foi o que aconteceu com Adão. Imagine o pecado de Davi, o que ele cometera foi algo profundo, que não só atingiu a ele, atingiu a sua casa, atingiu a casa dos outros e também Israel. Então, olha aí o problema do pecado, daquilo que fazemos, daquilo que praticamos. Por isso é interessante nós abrir os olhos e voltar a reconhecer sobre isso. Se você for ver aqui, nós vamos ver que o texto da verdade prática, ela nos é essencial nós falar sobre esse pecado. O pecado de Adão, né? Nós vamos ver aqui que o pecado de Adão arruinou. E se você observar o texto histórico, quantas pessoas cometeram erros, cometeram pecados, e aí atingiu não somente a sua vida, mas atingiu a sua geração. Agora eu estou me lembrando aqui de Abraão. A partir do momento que ele se deita com Agar, se envolve com Agar, tem um filho com Agar, o que acontece com ele? Aquele pecado, aquele erro, vai se tornar gravíssimo. Uma coisa que ele achava que só ia sentir o peso do pecado ele, não.
atingiu a geração inteira. Até os dias de hoje, ainda existe o conflito entre o povo árabe e o povo israelita, o povo hebreu. Por causa de quê? Desde aquela época de Abraão. Então, muitas vezes achamos, dizendo assim, eu cometi hoje, mas isso vai atingir ninguém. Cuidado. Você vai ver aqui em Romanos 3:23 que vai dizer assim: pois todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Ou seja, no momento que Adão ele pratica o pecado, não só ele, mas toda a humanidade, ela se afasta de Deus, né? Onde o texto vai dizer aqui, destituídos estão da glória de Deus, ou seja, ele se separa de Deus. Aí o texto é claro em dizer também, depois você pega, abre a sua Bíblia devagarzinho aí, em 1 Coríntios 15, 45 e 48, vai falar do primeiro Adão. Esse Adão que nasceu de uma forma terrena, natural. E o segundo Adão, que esse nasceu do Espírito. E aí ele vai trazer algumas comparações do primeiro Adão e do segundo Adão. Aí você pergunta, que segundo Adão é esse? Esse segundo Adão é o próprio Jesus Cristo. O primeiro Adão foi aquele mesmo que nós estamos falando aqui da história dele, que eles cometeu o pecado. E o segundo Adão, Paulo está retratando sobre Jesus Cristo, que nasceu pelo Espírito. E nós vemos aqui que eles foram totalmente diferentes. Viveram em ambiente diferente, mas que praticaram algo diferente. E aqui eu quero trazer um detalhe importante, anote. Adão estava no paraíso e cometeu o pecado. É interessante destacar isso, porque Adão estava no paraíso, conversou com a serpente, que era o próprio diabo, e aí comete o pecado. Agora você vai ver o segundo Adão, que é Jesus Cristo, está no deserto, conversa com o diabo, mas não cai no pecado. É interessante que o problema não é o ambiente, é o nosso caráter que nos faz cair nos pecados. Então é interessante nós destacar que somente em Jesus Cristo podemos ser regenerados, podemos ser transformados, podemos ser moldados. É tão interessante destacar isso, que é somente Cristo que pode nos transformar. Somente Cristo pode nos moldar. E aí eu me lembro de Jeremias 18, que o próprio Deus vai se comparar como o oleiro e o vaso, o seu povo. Assim como o oleiro molda o vaso, transforma o vaso, assim também Deus faz na vida do ser humano. Somente a regeneração ela pode ser eficaz para um pecador. Amém? Então que nós possamos aqui, nessa verdade prática, abrir os olhos para o ato do pecado. Ok? Agora, para a leitura bíblica em classe, que está em Romanos, capítulo 3, versículo 9 ao 20. Eu peço a você que estiver com sua Bíblia em casa, que você acompanhe. Eu creio que você já está aprendendo alguma coisa. Estou falando de uma maneira mais simples, mais breve, para que você possa entender o motivo da palavra de Deus, tá bom? Vamos aqui, Romanos 3, 9 e 20. Porque somos nós melhores do que eles? De maneira nenhuma, pois já demonstramos que tanto judeus como gregos, todos estão debaixo do pecado. Como está escrito, não há justo nem sequer, não há ninguém que entenda, não há ninguém que busque a Deus. Todos se extraviaram e juntamente se fizeram inúteis. Não há quem faça o bem, não há um sequer. A sua garganta é um sepulcro aberto. Com a sua língua tratam enganosamente,
veneno de víbora está debaixo de seus lábios. A sua boca está cheia de maldição e amargura. Os seus pés são ligeiros para derramar sangue. Os seus caminhos há destruição e miséria. E não conhece o caminho da paz. Não há temor de Deus diante de seus olhos. Ora, nós sabemos que tudo que a lei diz, aos que estão debaixo dela o diz, para que toda boca esteja fechada e todo mundo seja condenável diante de Deus. Por isso, ninguém será justificado diante dele pelas obras da lei. Antes, pela lei, vem o conhecimento do pecado. Então, nós vamos ver aqui que Paulo, ele vai demonstrar para a igreja romana que todos estão debaixo da lei. Que todos, e a lei, nós já falamos aqui, é que a lei revela o pecado. Então, todos estão debaixo do pecado. Todos estão debaixo da ruína que Adão trouxe para nossas vidas. Então nós vemos aí algo profundo sobre essa história, e ele vai revelar nesse texto como está o estado do povo, né? A sua garganta é um sepulcro aberto, a sua língua é enganosa, veneno de víbora está debaixo de seus lábios. Olha o estado como se encontra o povo, né? A sua boca está cheia de maldição e amargura. Então, olha como se encontra o estado da humanidade. Assim, Paulo revela que não somente os judeus, mas também os gregos, toda a humanidade, ela se encontra debaixo do pecado. O objetivo da nossa lição: primeiro, é expor o ensino bíblico da natureza pecaminosa. 2, elencar, pontuar teologias modernas que derivam da deturpação da doutrina bíblica do pecado. E terceiro, mostrar as consequências da normalização do pecado. Esse é o nosso objetivo desta aula, certo? Nós vamos aqui trazer uma breve introdução para vocês sobre a palavra de Deus, e nós vamos aqui falar sobre esse assunto tão importantíssimo que é o pecado, a origem desse pecado que nos tantos atormenta. E aí, que somente Cristo possa nos regenerar cada vez mais. E é interessante nós destacar isso, que somente Cristo, não há outra entidade, não há outro Deus, não há outro sequer que pode nos regenerar, nos transformar, fazer uma nova criatura, a não ser Jesus Cristo de Nazaré. Vamos ler aqui a introdução. A queda no Éden transmitiu à humanidade a inclinação do coração humano ao erro. Então você vai ver que nós já temos retratado aqui que através do que Adão fez lá no jardim do Éden, fez com que a humanidade viesse toda a ruína. Então nós vemos isso, né? A inclinação. Se você observar em Gênesis, Deus sempre se apresentava a ele, toda tarde ia até ele, se revelava. Olha aí o que é que Adão, e não somente Adão, mas a humanidade perdeu. De ver Deus, de se aproximar de Deus. Perdeu tanta intimidade que quando Moisés, quando ele vai querer que Deus se revele a ele, Deus diz assim: não, eu não posso se revelar completamente para você, porque se eu se revelar, você vai morrer. Então, olha o estado que Adão fez com que nós se separasse de Deus, se distanciasse de Deus. E aí é o que o autor vai dizer na introdução, que somente a regeneração é o único meio possível de desfazer a consequência do pecado, que a natureza humana só pode ser transformada pela obra de Cristo. Somente a obra de Cristo pode nos transformar e nos regenerar, porque foi o único que foi santo,
Por isso que Pedro vai nos dizer, seja santo como ele foi santo. Porque somente a obra salvífica, somente a obra da cruz pode nos regenerar. Por isso que Cristo, quando se encontrou com Nicodemos, ele diz, é necessário tu nascer de novo, da água e do Espírito. Apesar que ele ser mestre, ele não compreendeu. Tanto que ele vai dizer assim, é necessário voltar para o ventre de minha mãe? Mas ele não entendeu. Somente em Cristo podemos ser regenerados. Somente em Cristo podemos ser transformados. Somente em Cristo podemos receber essa regeneração dentro de nós. Amém? E nós vamos falar isso e também vamos tratar nesse assunto sobre a influência, né? A influência moderna, essa influência que tem entrado dentro dos templos, entrado dentro da igreja. E aí o perigo dessa influência, nós falamos na aula passada sobre o espírito babilônico, que tem entrado dentro não somente da política, não somente da cultura e da sociedade, mas tem entrado dentro da religiosidade, dentro da igreja evangélica. Isso é um perigo e é alarmante para nós entendermos. Por quê? Porque essa influência tem o quê? Enfraquecido a igreja, principalmente a doutrina do pecado. E aí é o perigo, por quê? Porque hoje dificilmente pastor prega sobre o pecado. Dificilmente os pastores hoje têm coragem de dizer, pecado é pecado, pecado é pecado, isso é pecado, adultério é pecado, fornicação é pecado. Por quê? Porque ele tem medo de falar isso e de perder membro. Porque os membros já não estão mais preparados, arraijados para ouvir isso, a sã doutrina. Antigamente era necessário se fechar as portas, porque a doutrina era tão pesada que pessoas não suportavam. Novos convertidos não suportavam a sã doutrina. E hoje, essa sã doutrina tem saído, tem se afastado. Pastores, líderes, têm tomado-se de pensamento de dizer, não preciso mais pregar isso. E aí vem a deturpação. As doutrinas têm sido mudadas. Hoje estão mais leve. Hoje se passa a mão em tudo. A pessoa peca, a pessoa erra. É claro, tem o perdão. Mas também tem a disciplina. Tem a correção. E é isso que tem acontecido dentro das igrejas hoje. O enfraquecimento da doutrina. E eu quero dizer, pecado continua sendo pecado. Por isso é necessário nós trazer a ortodoxia, o estudo sobre o que é correto, do que é errado para as nossas vidas. Então nós vemos aqui que nessa introdução nós falamos nós vamos falar um pouco sobre a humanidade, sobre o pecado, sobre o que está acontecendo nas doutrinas, o que está acontecendo diante das denominações cristãs. Nós iremos agora tratar de um assunto, como nós vamos falar passos a passo. Nós vamos falar sobre o ensino bíblico da natureza pecaminosa. E aí nós vamos tratar de vários assuntos do pecado, né? E aí vamos trazer algumas origens desse pecado, a definição de pecado. E nós vamos tratar vários assuntos importantíssimos sobre essa definição. Isso primeiro, em hebraico, quer dizer chatá, cuja raiz é rauav, ou seja, em hebraico, quando eu cometi um pecado, eu estava errando o alvo, né? Eu estava como um flecheiro, né? Nós temos até uma imagem aqui. Nós temos um alvo, um objetivo, né? Sempre acertar o correto. Mas quando pecamos, cometemos esse erro, ou seja, erramos o alvo, certo?
E no grego quer dizer hamartia, né, que quer dizer a conotação de erro moral, certo? E aí a Bíblia traz uma definição sobre esse pecado, né? O que significa esse pecado? A Bíblia define isso. Está lá em 1 João 3,4, que o pecado é como a transgressão da lei de Deus. Se você quiser abrir a Bíblia aí, abre em 1 João, capítulo 3,4, que diz assim: todo aquele que comete pecado transgride a lei, pois o pecado é a transgressão da lei. Ou seja, como antigamente, a lei do Senhor, nós falamos logo no início, que ela nos traz o conhecimento de que é o pecado, né? Quais são os pecados. Então, quando alguém ouvia a lei, já estava ciente do que era pecado e cometia o pecado, essa pessoa transgredia, ela afligia, né? Ou seja, ela fazia com que cometesse a desobediência nesse ato da lei. Então, é importante não só eles, mas nós ter esse conhecimento do pecado, para que nós não venha cometer o erro de transgredir a lei do Senhor. Então anota aí, a definição de pecado está em 1 João, capítulo 3, versículo 4, né? Que é a transgressão da lei. E aí nós vamos falar aqui, né, que essa palavra, né, ela abrange não apenas errar o alvo, mas acertar o alvo errado, né? E quando se fala desse pecado, é algo profundo nós tratarmos isso, que às vezes a pessoa fala assim: ah, então quer dizer que quando eu cometo pecado eu estou se rebelando? Sim, rebelião não quer se tratar somente de eu se juntar com um grupo de pessoas e se levantar contra um líder. É claro, é evidente que isso é rebelião, assim como aconteceu com Datã, Corá, Abirão. Nós vamos ver que isso foi um ato de rebelião, porque eles se reuniram, né, se juntaram com vários homens e ali se rebeliaram contra Moisés. Mas rebelião, profundamente dito, não é somente isso. Apesar também que aconteceu com Satanás, né, o querubim ungido, ele se reuniu, influenciou vários anjos ali, e aí esses anjos se rebeliaram contra Deus. Mas rebelião também é o ato da desobediência. Quando eu cometo um pecado, eu estou se rebeliando contra Deus. Rebelião propriamente dito é uma desobediência. Quando eu desobedeço a Deus, eu estou me rebeliando. Abra sua Bíblia em 1 Samuel, onde nós vamos falar sobre esse assunto tão importante que é a desobediência, a rebelião. Ou seja, quando eu cometo o pecado, eu estou rebeliando contra Deus, eu estou pecando contra Deus, estou transgredindo contra Deus. 1 Samuel capítulo 15, versículo 22 vai dizer assim: Samuel, porém, respondeu: tenho seu tanto prazer em holocausto e em sacrifício, como que se obedeça a sua palavra. Obedecer é melhor do que sacrificar, e atender é melhor do que a gordura de carneiro. Pois a rebelião é como um pecado de feitiçaria, e a obstinação é como a iniquidade de idolatria. Visto que rejeitaste a palavra do Senhor, ele também te rejeitou para que não seja rei. Ou seja, pelo ato de Saul desobedecer a Deus, quando Deus dá uma ordem para ele fazer, ou seja, dá um alvo para ele fazer, e aí ele erra esse alvo. E quando ele erra esse alvo, desobedece a Deus, aí vem o ato de próprio Samuel dizer: olha, pois a rebelião é como um pecado de feitiçaria. Ou seja, no momento que ele desobedece a Deus, ele está se rebeliando. Então, aí abrimos os olhos. Então quer dizer, Lucas, que
não basta somente eu se reunir com pessoas para se rebeliar contra a igreja ou contra Deus, não. No momento que o seu pastor prega a verdade e você diz, é mentira, eu não creio, eu não acredito, você está se rebelando não contra o seu pastor, não contra seu líder, mas contra a própria palavra de Deus. Se ele prega a verdade, se ele fala a verdade, se ele ensina a sã doutrina e você desobedece, não quer dar ouvido, não quer acreditar de maneira nenhuma, você está sendo rebelde, você está sendo rebeliado. Ou seja, aprenda a ouvir a verdade, aprenda a guardar a verdade, que é a palavra de Deus. No momento que o pastor ensina a verdade e você quer ser rebelde, né? Não quer dar ouvido ao seu pastor, quando ele ensina a verdade, você está sendo um rebeliado. Não somente contra seu líder, mas contra o seu próprio Deus. E aí nós vemos que essa rebelião é profunda, né? Ela é algo profundo. Nós poderíamos estender muito sobre isso, mas eu vou dar continuidade a esse assunto, né? Sobre o pecado. E nós vemos aqui que quantas pessoas estão dentro da igreja, o pastor pega a verdade, aí a pessoa, não, Deus me livre, isso é mentira, isso é errado, não está do meu agrado, eu não gostei. Meu irmão, cuidado, porque você está sendo um rebelde, um rebeliado contra a palavra de Deus. E quando se fala de não somente de rebelião, quando você comete o pecado, mas o pecado, ele é tão profundo e tão avassalador que ele faz com que o homem se afaste de Deus, se distancie de Deus. E aí nós temos lá em Isaías, né, que quando eu cometo um pecado contra Deus, eu se distancio de Deus. Quando eu cometo uma transgressão contra Deus, eu me afasto de Deus. Aí tem pessoas que dizem assim, eu tenho um Deus, mas quando peca, aí diz assim, Deus está na minha vida, não me julgue, não julgueis. Meu irmão, não precisa julgar. No momento que tu comete um pecado, uma fofoca, mentira, homicídio, você já perdeu a presença de Deus. Deus se afastou de você. É tão interessante, vamos voltar aqui no ato da rebelião, que quando Saul comete o erro do pecado, desobedece a Deus, e aí Samuel revela para ele que ele é um rebeliado, o que acontece com ele? O Espírito de Deus sai dele, se afasta dele. Olha como é profundo o pecado. O pecado, ele não só te revela que tu é rebeliado, mas revela que tu está sem Deus. Porque Deus, ele em nenhum momento compactou com o pecado. E aqui tem pessoas que dizem assim, Deus ama o pecador. Ama, e ama de verdade. Mas o pecado, ele abomina. Ele abomina o erro, abomina o pecado. Então entenda uma coisa, nós devemos destacar isso, que quando o homem comete o pecado, ele não somente se afasta de Deus, mas ele se distancia da presença de Deus. E aí, quando se fala de pecado, fala de muitas coisas. Pecado não é só eu mentir, adulterar, fofocar, mas também quando eu tenho a capacidade de ajudar o próximo e não faço, aí eu estou pecando. Tiago 4,17 vai retratar sobre isso. Então, é tão interessante que vai além da profundidade de não só se afastar de Deus, mas o pecado nos distancia tanto de Deus que faz com que venha ter essa dificuldade de um homem querer se regenerar. Você acha que o homem em pecado, cometendo erro, praticando erro, tu acha que ele vai querer se regenerar?
Ele vai querer se aprofundar cada vez mais no pecado, no erro. E aí onde Salmos vai dizer que um abismo chama outro abismo. Aí vai vir uma luta constante entre o ser humano e o espírito. O espírito querendo que você se regenere, que você mude, que você transforme, que você nasça de novo. Mas a carne não. A carne vai querer que tu peque, pratique mais erro, pratique mais o pecado. É uma luta constante. E no momento a carne vai querer que você se reconcilie com Deus. Por isso quando o pastor está lá suando, pregando, dizendo te converta, volte para o caminho do Senhor, filho pródigo, volte de Deus, é uma luta. Às vezes o pecador está ali querendo ir, eu vou, mas a carne está dizendo não vai, eu vou te segurar, eu não te deixo, porque é uma luta. A carne, ela em nenhum momento quer que você se transforme em uma nova pessoa, vire uma nova pessoa. E somente por meio da regeneração faz com que o homem venha nascer de novo. Venha mudar a sua vida. Por isso, é interessante nós destacar que o pecado, ele é avassalador. Ele não só te revela que tu é rebelde, te distancia de Deus, 2. E terceiro, ele faz com que você venha se distanciar de Deus. Venha se afastar de Deus. E aí, que é interessante nós destacar isso. Que Paulo, ele descreve que todos estavam distantes de Deus. Não somente os judeus. E aí os judeus pensavam, lá em Efésios, o povo judeu pensava, não, eu sou o povo escolhido. Somente eu serei salvo. Somente eu vou ser salvo. Os gentios estão desprezados, estão distantes. E aí, pela glória de Deus, pela graça de Deus, em João 3,16, ele envia seu filho para morrer na cruz do Calvário. Quando ele morre, ele dá a oportunidade. E aí, nós vamos para Efésios, capítulo 2, onde vai nos destacar algo profundo, que através de Cristo, João 2,14 vai dizer, pois ele é a nossa paz, o qual ambos os povos fez um e destruiu a parede da separação, a barreira de inimizade que estava no meio, desfazendo na sua carne. Ou seja, através da carne, através do que Cristo passou, fez com que a humanidade parasse, se separasse, quebrasse a parede da separação entre os judeus e os gentios, se fazendo somente um povo. Então dê glória a Deus pelo que Cristo fez na nossa vida. Louve a Ele, porque somente em Cristo Jesus podemos ser regenerados, né? 2 Coríntios, vamos abrir aí 2 Coríntios. 2 Coríntios capítulo 5, 19. Olha o que aqui 2 Coríntios 5, 19 vai nos dizer. Isto é, Deus estava em Cristo, reconciliando consigo o mundo, não imputando aos homens os seus pecados, e nos confiou a mensagem da reconciliação. Então, somente Cristo pode reconciliar a sua vida. Não é Maria, não é José, não é Santo Antônio, não é São Francisco, não é Padre Cícero. Somente Jesus Cristo, que morreu na cruz do Calvário. Nem Paulo, nem Pedro, que morreu na cruz de cabeça para baixo, pode nos reconciliar a não ser Cristo Jesus. Então, somente Cristo pode nos reconciliar. Por isso que quando muitas vezes acontece isso dentro da igreja, quando o pregador está pregando, vai pessoas lá na frente e dizem assim, quero me reconciliar com Cristo, porque somente Cristo pode reconciliar o homem pecador. Amém? Então nós vamos agora falar do segundo tópico, que é a universalidade do pecado, onde nós vamos estar tratando sobre esse assunto da universalidade do pecado, que quer dizer assim,
O ser humano foi criado em estado de inocência, sem pecado e perfeito. Eclesiastes 7, 29, e dotado de livre-arbítrio. Porém, o primeiro homem escolheu a desobedecer a Deus e a sua queda e corrompeu toda a humanidade. Uma certa vez, uma jovem me perguntou, disse assim: Lucas, Deus é imperfeito, porque ele criou o homem perfeito. Não, mentira. Deus criou o homem perfeito, sem pecado, sem iniquidade. Porém, ele deu livre-arbítrio para que a pessoa pudesse fazer o que ela queria. E ele ainda orientou Adão, dizendo: olha, de todo fruto você pode comer, mas aquele do conhecimento do bem e do mal, não toqueis, não coma, não prove. Então Deus deu livre-arbítrio. Tanto que ele criou que ele podia contemplar a Deus, ver a Deus. Mas por causa da escolha que fazemos, a mesma escolha que Adão fez, nós fazemos hoje, a desobediência. Escolhemos desobedecer a Deus do que obedecer a Deus. E aí o homem vem para o ato da corrupção. 1 Coríntios capítulo 15. Nós estamos numa carne corrupta. E somente naquele grande dia, o corrupto será incorruptível, será transformado em um corpo incorruptível. Por isso eu quero destacar para você que nós possamos buscar mais o Senhor, santificar mais o Senhor. Porque nós vínhamos de uma natureza santificada, purificada e perfeita. Mas por causa do pecado, nós se tornamos um ser humano pecaminador. Então que nós possamos buscar a perfeição, assim como o próprio Deus vai dizer para Abraão: Abraão, sede perfeito. Sabe o que ele estava dizendo? Que ele não era perfeito, mas que ele buscasse ser perfeito. Sede, né? Deus estava dizendo para ele ser perfeito, né? Então que nós possamos buscar essa perfeição cada vez mais, em nome de Jesus. Amém? Então você vai ver aí muito sobre isso, sobre esse erro que Adão transmitiu, que Adão cometeu. E esse pecado, né, dessa transmissão de pecado, não foi somente ele, mas como nós falamos, já foi em toda a humanidade. A partir dessa queda, todos os seres humanos nascem em pecado. Por isso que o salmista Davi vai dizer lá em Salmos 51:5, né? Eu fui concebido do pecado, certo? Salmos 51:5 vai dizer isso. E portanto o pecado não é passado adiante meramente pela força do mau exemplo, mas é o mal inerente à natureza humana. Ou seja, o pecado não é passado de pessoas a pessoas. Assim, né? Ele é passado da natureza. Assim que eu nasço, eu já sou pecador, porque eu carrego em mim a natureza adâmica, certo? Ou seja, não é pelo mau exemplo, ou seja, do que uma pessoa faz. Ela já carrega dentro de mim essa natureza de pecado. Se nós olharmos em Romanos 7, nós vamos ver aqui a lei, né? A lei e a graça. E 7,14 vai nos destacar acerca disso, né? Que nós carregamos a carne pecaminosa, certo? E aí nós estamos debaixo dessa escravidão do pecado e da condenação da morte. Romanos 3:23, 6:23, onde vai nos destacar que nós estamos numa carne corrupta, uma natureza adâmica pecaminosa, e somente Cristo Jesus pode fazer nos santificar e nos regenerar. Somente a fé em Cristo, somente em Cristo nós podemos ser transformados, moldados. Amém? E aí cometemos pecado, assim como Adão cometeu,
E o pecado de Adão foi tão profundo que atingiu a corrupção total. E essa corrupção total é o quê? É uma corrupção mental, gerou na mente, moral e espiritual. E aí que é mais profundo, que tem pessoas que acreditam, né, que essa corrupção ela atingiu somente a área espiritual, outros só pensam que atingiu só a área mental. Não, a corrupção ela atingiu a área total. Então que nós possamos entender dessa ato de corrupção. Como foi esse ato de corrupção, né? Dessa corrupção que gerou a totalidade do pecado na vida do ser humano. Nesse aspecto, a inclinação para fazer o errado é resultado do pecado. Ou seja, quando eu se inclino para as coisas erradas, é porque o pecado já habita em mim, né? Por isso que eu quero aqui que vocês abram em Romanos capítulo 8, vai nos destacar algo, dizendo assim, Romanos capítulo 8, vai dizer, versículo 5, vai dizer, os que vivem segundo a carne se inclinam para as coisas da carne, mas os que vivem segundo o Espírito, para coisas do Espírito. Ou seja, no momento que eu ando segundo a carne, a segunda carne, eu vou se inclinar para ela, para o que ela me oferece. E aí vem Gálatas, as obras carnais, os pecados carnais, né? Ou seja, quando eu ando segundo ela, faça a vontade dela, eu vou praticar o que ela me oferece. E aí, a soberba, a idolatria, a inimizade, a porfia, a bebedice, a glutonaria, tudo isso é carregado dentro da natureza carnal. Por isso nós devemos assimilar e abrir os nossos olhos para essa natureza que quando praticamos, eu quero aqui abrir para você, abra aí, nós que estamos nessa live, abra aí em Gálatas, onde nós vamos destacar muito sobre isso, sobre essa natureza, né, pecaminosa em Gálatas. Nós vamos ver aqui em Gálatas 5 a orientação de Paulo para o povo de Gálatas. E Gálatas 5,16 diz assim: andai no Espírito e não satisfareis o desejo da carne. Ou seja, quando eu faço o desejo da carne, eu pratico as obras da carne. E quais as obras da carne? Se você observar, no versículo 19 diz assim: as obras da carne são conhecidas quais são? Prostituição, impureza, libertinagem, idolatria, feitiçaria, inimizade, porfias, ciúmes, iras, pelejas, dissensões, facções, ou seja, divisões, invejas, bebedice, orgias, entre essa acerca das quais vos declaro. Ou seja, todas essas obras estão declinadas para a obra da natureza carnal. Então, quando eu ando nela, vivo nessa natureza e desejo carnal, eu vou praticar essas obras. E quando eu pratico essas obras, eu já estou me espelhando. Quando olho para o erro, para o meu espelho, e vejo as minhas obras, eu estou vendo quem eu sou. Por isso que Cristo vai dizer: pelo fruto conhecereis a árvore. Ou seja, quando eu assimilo o fruto, eu olho para quem eu sou. Para que natureza eu estou andando. Se eu olho para o meu fruto, e meu fruto é o Espírito, benignidade, bondade, mansidão, temperança, é porque a natureza que eu estou andando é a natureza espiritual. Mas quando eu olho para o fruto e o fruto é a obras carnais, é porque a natureza que eu estou andando e estou praticando os desejos dela é um desejo carnal. E todas essas áreas, elas são áreas corruptas. E a corrupção, ela impede o homem tomar a iniciativa do processo de regeneração.
Dificilmente quem está no erro, raramente quem está no erro, vai querer buscar uma nova vida. Por isso que eu disse lá no começo, é uma luta constante. Somente pelo Espírito podemos ser convencidos. Somente o Espírito Santo pode convencer o homem pecaminoso, o pecador. Por isso que tem muitos pregadores que pregam nas ruas, nos cultos campais, evangelísticos, e fica afligido, porque prega para o pecador, mas o pecador não se convence, chora. O pecador fica ali se derramando em lágrimas, mas aquela luta, não vou, só vou amanhã, deixa para amanhã, deixa para quando eu mudar. E aí é um erro, é uma luta constante. E tenta pregadores que pregam nas ruas, missionários, não se frustrem. A obrigação não é sua. A obrigação não é sua. A obrigação é do Espírito Santo de convencer. Não é você que convence o homem. É o Espírito Santo. Você só tem a obrigação de pregar a palavra. E a obrigação do Espírito Santo é convencê-la. Não se frustre se não vem pessoas. Faça seu papel. Plante semente. Coloque semente. Semeie semente. E deixe que o Espírito Santo ele vai fazer, vai trabalhar. Por isso que Paulo ele disse, Paulo plantou, Apolo regou, mas quem deu o crescimento foi o Senhor. Amém? E aí vem dizer, sem essa ajuda divina ninguém pode ser transformado. Ou seja, o livre-arbítrio precisa ser divinamente restaurado. Somente por meio da graça o homem recebe capacidade para crer e arrepender-se e ser salvo. Somente a graça do Senhor Jesus podemos ser salvos. O pecador pode se arrepender. E aí nós vemos, a libertação do pecado não provém de nenhum esforço humano, mas é gratuitamente, divinamente ofertada. Então, não é você que salva, é Cristo. Seu papel é só pregar. Seu papel é só pronunciar o Evangelho, propagar o Evangelho. Esse é teu papel. E o papel do Espírito Santo é convencer o pecador. Louvado seja Deus. E aí nós vemos, né, nessa situação que tem pessoas que se frustram porque tem medo de assim, eu não vou mais pregar na rua, eu não vou mais pro campal, eu não vou mais evangelizar, eu não vou mais ensinar, eu vou desistir do meio da pregação, porque acha que pessoas não vão mais ser salvas, porque pessoas não aceitam, pessoas não se reconciliam. Seu papel não é esse de convencer, seu papel é de pregar o Evangelho. Amém? Agora, meus irmãos, nós vamos caminhando para o segundo tópico. Hoje vamos falar sobre as teologias modernas, né? Nós vamos estar tratando desse assunto tão importante e vamos falar de algumas, pelo menos 3 teologias modernas que têm entrado dentro das igrejas, que têm influenciado as igrejas bastante sobre esse assunto. Certo? Nós vemos aí que quando se fala de teologia, nós vamos ver que é estudos, ensinos, que tem entrado bastante dentro de cada ministério e denominações. Mas antes disso, peço a você que você possa se inscrever no nosso canal, dê o seu like, comente, aquilo que se você tem alguma dúvida, alguma pergunta, comente aí, tá certo? Comente onde você está, qual é a sua localidade, que a paz de Cristo seja com você, que ainda não é inscrito no nosso canal, você possa se inscrever, fazer parte aí junto conosco, aprendendo mais um pouco da palavra de Deus. E a primeira é a teologia do pecado social,
né, que ela foi consistida aí pelos católicos de Medellín, 1968, na Colômbia, que eles têm alguns objetivos aí, e alguns pensamentos e teoria, que é algo construído, né, por meio das suas estruturas opressoras de tais como a pobreza, a injustiça e a desigualdade, né? Então eles têm esse pensamento aí sobre essas estruturas opressoras, como a pobreza, a injustiça e a desigualdade. E quando se fala disso, eles têm um pensamento sobre isso, né? Que fala sobre essas desigualdades. Tipo, eu vou aqui simplificar para não ficar muito na teoria, né? O seu pensamento é que eles pensam que o pecado só é influenciado não por causa do ato da espiritualidade, né? Para eles o pecado ele é existido por causa do meio da estrutura econômica, tipo social. Um exemplo, o povo só peca, povo só erra por causa do sistema social que é vivido naquela época. Um exemplo, a pessoa só rouba porque a pessoa é pobre, ou a pessoa, vamos dizer assim, né, pratica algum erro por causa do sistema social daquele momento. Ou seja, nós vemos aí essa questão dessa redenção do pecado, nós falamos muito sobre isso, e isso restringe para eles o ato espiritual. Então, as pessoas só cometem, não precisa buscar essa regeneração espiritual como Cristo nos oferece, porque para eles o pecado é se resolver ali na sociedade, se resolve ali na área social. Ou seja, se o político, o governo melhora na área, vamos dizer, do trabalho, então vai evitar o pecado de a pessoa roubar, de a pessoa matar, de a pessoa destruir, porque ali para eles a área é atingida, o pecado só é atingido na área econômica. Um grande erro para eles nesse grande pensamento aí. E nós vemos que por isso hoje tem entrado muito dentro das igrejas, igreja que tem entrado muito dentro da política e se esquecendo na área religiosa, área espiritual, e isso tem muito entrado, né, nas mensagens e tem deturpado muito o ensino bíblico a respeito desse pecado. Então quero só trazer uma simplificação aí para não falando muito, lendo muito, porque, né, é pouco muito tratado sobre esse assunto, sobre esse pensamento aí criado pelos católicos, né? Nós vamos ver que basicamente, como nós falamos da corrupção, ela não foi tratada somente por causa de período social, por causa que o socialismo ali estava sendo tratado de uma maneira, né? O povo estava pobre e assim por causa de que eles pecaram, não. O pecado foi originalizado de Adão e aí constituiu, gerando um pecado moral, espiritual e mental. Então basicamente foi isso, certo? E aí temos também a teologia da libertação, né? Que é uma ideia socialista aí pelo Karl Marx, né? Essa teoria busca libertar os oprimidos das estruturas opressoras da sociedade, ou seja, ele já é totalmente ao contrário da teologia dos católicos, né? Naquele momento, para eles, não pela estrutura social aí que eles acreditam, né? Para eles defendem, né, essa teologia aí bastante sobre defender a centralização da Bíblia para libertar o homem do pecado, ou seja, a indignação social para libertar o homem da injustiça social, econômica e cultural, né? Ou seja, o estudo teológico não deve estar centralizado em doutrinas bíblicas para libertar o homem do pecado, ou seja, para ele não precisa da palavra de Deus para que o homem venha a ser liberto, não precisa dessa doutrina para que o homem venha a ser salvo. E aí tem entrado muito dentro das igrejas
e não somente no mundo, né, vamos dizer assim, na sociedade, que tem muitos que estão lá no mundo e assim, não preciso da Bíblia para ser liberto. E aí isso tem entrado dentro das igrejas hoje, né? Tem algo muito centralizado, que o homem não precisa ser liberto por meio da palavra, e nós aprendemos que não. O próprio Jesus Cristo, né, ele nos refere, né, que ele diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. Mas também ele vai dizer, né, que conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Que verdade é essa? É a palavra de Deus. Somente a palavra de Deus, ela vai nos libertar. E hoje tem entrado muito isso, né? Ele vai ser ao contrário do que nós já tratamos aqui, mas ele vai ainda mais profundo. Ele vai contra a Bíblia, dizer que a Bíblia, ela não precisa libertar ninguém, né? É só você tratar ali da injustiça social, da maneira econômica, tratar ali no meio social, né? Onde ele vai tratar sobre o socialismo e pronto, e as pessoas vão ser libertas do pecado. Não. A libertação maior, ela vem pela verdade. A verdade bíblica. E essa verdade é Jesus Cristo. Então, cuidado com esses ensinos que tem entrado dentro da igreja. Que a palavra de Deus, ela não é mais importante, né? A palavra de Deus, ela não precisa ser usada, a palavra de Deus, para ser liberta. Eu vou ser bastante breve aqui nesse assunto, sobre esse tipo de teologia, certo? E tem a terceira teologia, que é o liberalismo teológico, que isso aí foi a partir do momento, surgiu a partir do momento depois da Reforma Protestante, aí que foi através de Martim Lutero, né, onde ele reformou o que a Igreja Católica ensinava, ele mostrou realmente o que era verdade, o que a Igreja Católica ensinava estava errado, e aí veio Martim Lutero ensinando o correto, somente a Bíblia Sagrada, né? E aí ele ensinou verdadeiramente, mostrando, trazendo a ortodoxia cristã, né? O que Cristo realmente queria trazer pela Bíblia Sagrada, o que ela queria realmente nos ensinar, certo? E aí surgiu depois o liberalismo teológico, né? Que nós vamos falar aí sobre esse assunto, que também tem entrado muito dentro da igreja, né? Que eles desprezam, né, a inspiração e a inerrância e infalibilidade das escrituras, que para eles são questionadas. Os milagres, o sobrenatural são considerados mitológicos, ou seja, e até mesmo é bom nós destacar isso, que nos últimos dias, né, aconteceria isso. Se você for ver, observar em 1 Timóteo, eu peço que você abra em 1 Timóteo, capítulo, vai dizer sobre a apostasia nos últimos tempos, e vai dizer assim: o Espírito, porém, expressamente diz que nos últimos tempos alguns apostatarão da fé, dando ouvido a espíritos enganadores e a doutrinas de demônio, que tem acontecido dentro da igreja, as doutrinas de demônio, e pela hipocrisia de homens que falam mentiras e têm cauterizado a própria consciência. Ou seja, a mente deles estão tão cauterizada que eles estão tão corruptos que aquilo que eles ensinam é algo mentiroso. São doutrinas e ensinamentos de demônio. E tem muitas pessoas acreditar nessas doutrinas, dizendo que a palavra de Deus ela não é mais a verdade, que os milagres que Jesus fez são mentirosos, que os sobrenaturais, coxos, paralíticos, isso já não existe, isso foram mentira ou mitológico. Eles estão desacreditando na verdade do Senhor. Por isso, é interessante nós destacarmos isso sobre a palavra de Deus, que ela é verdadeira, que ela é inerrante. E é isso que nós devemos propagar o Evangelho. A doutrina do Senhor seria escassa. Por isso que aqui ele vai dizer assim: as doutrinas da fé são interpretadas, ressignificadas. E aí vem as pessoas aí que nem lê a Bíblia, nem estuda a Bíblia, aí diz assim:
A Bíblia tem que ser mudada. A Bíblia tem que ser reescrita. E aí o liberalismo tem mudado, né? Seitas que criam com o pensamento de dizer que nós não seguimos a Bíblia, mas seguimos outros livros. Se a Bíblia ela é uma inspiração de fé, qual o livro que vai te inspirar? Qual o livro que vai te edificar? É tão interessante que eu vi um teólogo dizer que o único livro que o autor está presente é a Bíblia Sagrada. E é isso que tem entrado hoje dentro de muitas igrejas, esse liberalismo, onde as pessoas desprezam a palavra de Deus, rejeitam a palavra de Deus, que a palavra de Deus precisa ser mudada, que já não tem mais valor, perdeu o valor. E a palavra de Deus não perdeu o valor. Ela continua sendo a mesma. Assim como tinha valor naquela época, tem valor na atualidade. Ela não muda, ela continua sendo a mesma. Por isso que Cristo diz que Ele é o mesmo do passado, o mesmo do presente e o mesmo do futuro. Passarão os céus e a terra, mas a palavra do Senhor permanecerá para sempre. Então é isso que nós devemos entender, né? O único fundamento para nós da igreja de Cristo, a igreja evangélica, o único fundamento para nós é a Bíblia Sagrada. E o que é que eles vão se opor? A oposição dele é contra a doutrina antiga. A nossa doutrina, aquilo que nós ensinamos. Quantos estão entrando em oposição contra as Sagradas Escrituras, o ensino do Evangelho? Diz isso não tem mais nada a ver. E aí é onde nós vamos entrar aí nos próximos temas sobre a normalização do que tem acontecido muito. 2 Timóteo 4:3, olha o que é que vai dizer. Porquanto virá tempo que não suportarão a sã doutrina, mas tendo coceira nos ouvidos, cercarão de mestres, segundo as suas próprias concupiscências. Eles não vão suportar mais a sã doutrina, a palavra de Deus. Porque o liberalismo tem entrado. Hoje já não se prega mais a doutrina. Hoje é só revelamento, revelação. Hoje eu vou ensinar aqui. Aí as pessoas pegam o óleo, aí diz, sei o que, curte aí, comenta aí, compartilha aí que eu vou revelar. A maior revelação está na palavra, está nas Sagradas Escrituras. Amém? E o nosso terceiro assunto, nós vamos falar aqui sobre a normalização do pecado, certo? Onde nós vamos trazer uma breve definição aí. O autor mesmo na revista, ele dá uma definição do que é ética e moral. E aí nós vamos falar aqui, certo? A ética, né, os valores que regulam a conduta de uma pessoa, né? Então, se você quiser anotar aí, o que é ética? É o valor que regula a conduta de uma pessoa. E já o moral é a prática dessa conduta, né? Ou seja, a ética, ela te dá o valor, né? O valor, a importância de você andar daquela maneira. E o moral é aquilo que eu pratico, né? O que eu faço, né? Então, o que eu faço, ela vai ter um valor importante na minha vida. E se falando desse assunto, nós vamos ver aqui que nessa concepção, a obediência aos princípios reflete no caráter de um cristão. Ou seja, quando a pessoa tem um caráter de Cristo, quando a pessoa obedece à palavra de Deus, a sua vida muda. A sua vida fica diferente. O caráter da pessoa fica diferente. A personalidade como ele age fica diferente. Né? Tudo muda na vida dele. Porém, a doutrina, né, ela tem tentado deturpar isso. O próprio pecado tem feito isso. Trazer desvio e falha no caráter da pessoa. Enquanto a obediência, ela muda teu caráter, o pecado, ela destrói isso. Ela destrói o teu caráter.
Por isso é melhor obedecer do que sacrificar. Foi o que Samuel disse para Saul. Porque quando eu obedeço, Deus me recebe, muda meu caráter. Mas quando eu desobedeço, praticando o pecado, eu me desvio, cometo falhas. Por isso a importância de obedecer a sã doutrina, a palavra de Deus. Por isso que em 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 5, pegue sua Bíblia e leia, diz assim: tendo aparência de piedade, mas negando-lhe o poder, afasta-te também deles. Às vezes a pessoa aparenta, tem uma aparência de um caráter cristão, mas negando-lhe o poder. Ou seja, o caráter dele é diferente. A aparência é diferente. Por fora parece cristão, mas por dentro, meu Jesus de Nazaré. Por isso que eu digo, e a ordem e ensinamento de Paulo para Timóteo é: afasta-te desses que se parece com Cristo dentro da igreja, mas lá fora. Por quê? Porque a doutrina já está distante dele. Os ensinamentos bíblicos já estão distante dele. A palavra de Deus já está distante dele. Ele já não dá mais crédito à palavra de Deus. Por isso que nós devemos preservar a sã doutrina. Dar crédito à sã doutrina. Ao que os nossos líderes, pastores nos ensinam. Essa é a maior importância que nós devemos dar. Porque se nós valorizarmos mais o pecado, o resultado é triste, é desvio e falha. Nós já falamos aqui muitas coisas sobre o pecado. O pecado nos distancia de Deus. O pecado nos afasta de Deus. Nos faz com que nós venhamos a ser rebeliados. Por isso a importância de nós mais valorizarmos a obediência, a sã doutrina e a palavra do Senhor Jesus. E aí, nesse momento aí, chega a crise. Quando eu prefiro mais dar crédito ao pecado do que a palavra de Deus, as ações são incompatíveis com a fé bíblica. Vai gerar crise. Crise moral, crise mental, crise espiritual. E aí onde vai começar a violação. Aí as pessoas começam a pregar de maneira errada, de maneira errônea, defender pautas que não está a Bíblia, onde a Bíblia não defende. Ou seja, são pregadores, ministros que são de Satanás, mestres de Satanás, doutores de Satanás, porque as suas mentes já estão corrompidas. E quando as suas mentes já estão corrompidas com o pecado, aí ele vai defender a imoralidade sexual, o aborto, o uso de droga ilícita. E quantos cristãos estão defendendo essa área? Principalmente na atualidade que estão vivendo, meu irmão. Quantas pessoas estão defendendo essa pauta? E apoia pessoas dessa pauta. Apoia políticos que defendem a imoralidade sexual. Apoia políticos, nós vamos falar aqui já já. Apoia políticos que defendem o aborto, que defendem o uso de droga. Quando nós vamos falar aqui sobre vida, sobre crianças. E tem pessoas que dizem: não tem nada a ver com a Bíblia. Meu irmão, abre os olhos. Me desculpe o que eu vou dizer, mas pessoas que estão defendendo essa área são pessoas sem ensinamento bíblico, que ainda não aprendeu a palavra de Deus, e que é necessário rever os conceitos, a sã doutrina, ler a Bíblia. Vamos lá. 2. A moralidade sexual. E aí essas pessoas entram tanto no ato do pecado, distancia de Deus, já não lê mais a Bíblia e se diz crente.
Aí começa a defender essa pauta, a pauta da imoralidade sexual. E aí fica favorecendo essa imoralidade sexual. Romanos 1, 24. Vamos lá para Romanos 1, 24. O que é que o texto vai nos dizer? Romanos 1, 24. Pelo que Deus os entregou às concupiscões do seu coração, a imundícia, para desonrares o corpo entre si. Aí você vê essa imoralidade. Meu Deus. Essa imundícia. Onde em nenhum momento Cristo apoia. E tem gente que vai nos podcasts da vida, nas redes sociais, dizendo: Cristo aceita, Cristo apoia, Deus está no meio. De quê? Deus está no meio do pecado? Deus aceita o pecado? Não. Aí fica entrando na defesa da liberdade, da decisão sobre o corpo, banalização sobre o sexo pré-conjugal, né? Ou seja, pessoas que apoiam antes do casamento. É errado. Extraconjugal é gente que duas mulheres e um marido, ou dois maridos e uma mulher. Ainda tem homem que apoia, né? Meu Jesus. E aí vem a normalização da homossexualidade. O que tem de cristão não só apoiando, mas dizendo que é. Então, é um ensino que a Bíblia diz, Romanos 1, 26, 27. Lê aí em casa. Pessoas que estão deturpadamente apoiando, defendendo. Nós somos amor, Cristo é amor, Cristo é isso. Cristo é amor, sim. Mas também Ele é justiça. E Ele abomina o pecado. A doutrina da castidade é vista como uma opressora. Quem prega essa doutrina é visto como um carrasco, santarrão. Mas deixa falar, deixa falar. E são pessoas que defendem isso. Defende essa pauta da liberdade moral. Hoje tem crescido profundamente sobre isso. E aí nós vemos que a normalidade está crescendo. Hoje tudo é normal. O que eu faço dentro da igreja é normal. Nesse afrouxamento da moral, ensino da ideologia de gênero, erotização da infância, promove luxúria, licenciosidade, e o pecado é tolerado, a família é desconstruída e a doutrina da santidade é negligenciada. São pessoas que defendem isso, esses assuntos, porque ele tem interesse muitas vezes nisso. Aí, para não perder o irmão que tem boas condições, pessoas que promovem isso, defendem isso, são pessoas que promovem luxúria. Só quer o que é teu, o que tu tem para oferecer, mas não está preocupado em te levar para o céu. E aí você vê que aí desconstrói a doutrina e as famílias morrem, se dividem, se apartam. E a santidade é negligenciada, a doutrina da santidade é negligenciada. Quantos tem negligenciado a palavra de Deus? Né? E vamos para o terceiro ponto. Então abra os olhos. Cuidar com essas pessoas que dizem que tudo é normal. O conselho que eu dou, se você não tiver muita base bíblica, se aparte. Mas se você tiver conhecimento, doutrine e ensine a verdade para essa pessoa. Em nome de Jesus. E o terceiro, a desacralização da vida. As pessoas que apoiam o aborto. Né? A Escritura ensina que a vida humana é sagrada, porque tem origem divina. Por conseguinte, a vida é inviolável e deve ser valorizada. O corpo humano deve ser cuidado, alimentado e preservado. Então você vê que o corpo, a própria Bíblia vai dizer que nós somos templo e morada do Espírito Santo.
Se você for observar em Tessalonicenses, você vai ver a instrução de Paulo para a igreja tessalônica. 5:23 vai dizer assim, em 1 Tessalonicenses: o mesmo Deus de paz vos santifique completamente, e todo o vosso espírito, alma e corpo seja plenamente conservados e irrepreensíveis para a vinda do Senhor Jesus Cristo. Então você for ver aí, são pessoas que desprezam o corpo, matam o corpo, pessoas corruptas, distantes de Deus. E onde a ordem de Deus é: santifique completamente. Tem pessoas que dizem, mas Deus está só preocupado com a alma, com o espírito. Não, Deus está preocupado com o corpo. Até o corpo de Moisés Deus preservou. Então que nós possamos preservar os nossos próprios corpos, valorizar os nossos corpos cada vez mais. E aí as pessoas têm desvalorizado. E aí as pessoas ainda dizem assim, o ditado que as pessoas falam, né? Meu corpo, minhas regras, eu domino meu corpo, corpo quem manda sou eu. Se tu manda no teu corpo, para que tu adoece? Se tu tem domínio do seu corpo. E aí essas pautas têm entrado muito. E aí vem a prostituição, o aborto, a prostituição. Tudo isso é contra. No momento que você se prostitui, você está destruindo o seu corpo. No momento que você aborta, você está destruindo o seu corpo. Você está destruindo o templo do Senhor, de Ele habitar na sua vida. Cometer eunastasia, tudo isso é destruição. E o texto aqui vai dizer, 1 Coríntios 6:19, o corpo é o templo do Espírito Santo e está sendo profanado, desprezado. Cuidado, abra seus olhos com essa normalização que tem entrado dentro da igreja, certo? E nós vamos agora concluir essa aula. Eu espero que você tenha aprendido cada vez mais essa palavra. Tenho tentado trazer a maneira mais simples. Você aprenda sobre o pecado, sobre a normalização, sobre essas teologias que têm entrado dentro das igrejas. Reflita, busque cada vez mais. Você que ainda não é inscrito, se inscreva, dê o seu like se você gostar. Não gostar, tudo bem. Estamos aqui com o papel de ensinar a palavra de Deus. Amém? Fique na paz cada vez mais. Compartilhe para mais pessoas, em nome de Jesus.